persistência da inflação reforça a expectativa de uma nova alta de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne amanhã e quarta-feira para decidir como fica a Selic, hoje em 13,25% ao ano. Em fevereiro, o IPCA fechou em 1,31%, o maior índice para o mês em 22 anos. Segundo o economista André Brás, da FGV-IBRE, a pressão sobre os preços, em especial dos alimentos, continua forte em março. Se a gente fizer a média entre os meses de janeiro e fevereiro, a inflação realmente está muito elevada dentro desse primeiro trimestre. E o que a gente já observa de coleta de preços para março, apesar da gente não ter as mesmas pressões previstas para esse mês, né, muitos reajustes que aconteceram em fevereiro não vão se repetir em março, a pressão inflacionária continua muito concentrada em alimentos. Um alívio no valor dos alimentos é esperado pelo governo com a super safra de grãos. O problema é que os preços são formados não só pela oferta dos produtos, pondera Leandro Gílio, pesquisador e professor do INSPER Agro Global. Se a gente tiver uma regularização aí dessa relação de oferta e demanda, ou até um excesso de oferta, naturalmente os preços eles tendem a cair, né? Mas existem também outros problemas que envolvem, né, essa questão da inflação dos alimentos, como, por exemplo, a própria elevação de custos produtivos, custos de insumos, custos de energia, custos de combustíveis, isso daí necessariamente também é repassado ao consumidor. Então, apesar da gente ter uma safra maior, a gente também tem aí, a gente leva esses efeitos desses outros setores que se interrelacionam com a produção agrícola. No acumulado em 12 meses até fevereiro, o IPCA avançou 5,06% e ficou acima do teto da meta de 4,5%. Para o economista André Perfeito, o Copom deve aumentar os juros em 1 ponto percentual agora e promover novas altas até o fim do ano. Isso daí faz que o Banco Central mantenha a taxa de juros num patamar elevado. A gente deve ter uma alta de 100 pontos base na próxima reunião, somado aí a outras altas ao longo desse ano. Deve fechar em 15% a taxa Selic em 2025. O ex-presidente do Banco do BRICS, Marcos Truirro, concorda que o Banco Central não tem outra saída, a não ser continuar elevando a Selic. Além do preço dos alimentos, ele aponta o excesso de gastos do governo como outro fator que impulsiona a inflação. Em entrevista ao Canal Livre da Band, Truirro afirmou que, sem a redução de despesas, dificilmente o cenário econômico vai mudar. Temos uma conjuntura em que o governo brasileiro continua em expansão fiscal, isso encomenda uma percepção do mercado que acaba influenciando aqueles que praticam os preços na economia a tentar encontrar esse ponto de equilíbrio mais no futuro. Isso significa preços mais altos. E, por outro lado, você tem hoje uma política monetária bastante restritiva, que é a responsabilidade do Banco Central. É uma situação parecida quando você está dirigindo o carro e você liga o aquecedor no interior do carro, só que você abre a janela. Então, por um lado, o gasto do governo funciona como um aquecimento do veículo, por outro, porque você abriu a janela, entra um determinado vento. São as forças que se anulam entre, mais uma vez, o expansionismo fiscal do governo e uma política bastante restritiva do Banco Central. Bandeirantes 7 e 8. A Associação